Imagine caminhar por um parque que já foi o leito de um rio impetuoso. Um espaço onde hoje se respira vida, cor e cultura, mas que um dia quase destruiu uma das cidades mais encantadoras da Espanha. O Jardim do Túria é muito mais que um parque urbano. Ele é a memória viva de uma tragédia que marcou Valência para sempre e, ao mesmo tempo, um símbolo inspirador de como a dor pode se transformar em beleza e esperança. Nesse vídeo vamos mergulhar nessa história incrível que mostra como Valência enterrou um rio para, no lugar, fazer nascer um dos maiores parques lineares da Europa, um verdadeiro pulmão verde localizado bem no coração da cidade. Você já imaginou caminhar dentro do leito de um rio? Pois essa sensação única você vai ter comigo aqui nesse vídeo. Nós estamos dentro do Jardim do Túria, o antigo leito do rio Túria, que depois de uma enchente que foi uma catástrofe em Valência, se tornou um parque linear de 9 quilômetros de extensão. Hoje você vai encontrar aqui famílias inteiras, pessoas praticando exercício, gente que está buscando um lugar para compartilhar dias de verão e mesmo de inverno aqui em Valência. E que desde agora você vai aprender comigo e vai descobrir a história que permeia todo esse ambiente, todo esse lugar. O Jardim do Túria corta Valência de ponta a ponta, do oeste ao leste. São quase 9 quilômetros que atravessam diversos bairros, conectando parques, centros culturais, monumentos históricos, jardins e museus. O parque começa próximo ao Bioparque, um zoológico moderno e sustentável, e segue até a famosa Cidade das Artes e das Ciências, um dos símbolos da arquitetura contemporânea espanhola e mundial. Tudo isso está localizado exatamente sobre o antigo leito do rio Túria, que foi desviado após uma das maiores enchentes da história recente da Espanha, para garantir que a cidade nunca mais fosse devastada pelas águas. Eu sou Daniel Galvão e convido você a embarcar comigo nessa viagem, cujo destino final é descobrir Valência e seus encantos. Temos toda uma cidade para descobrir juntos. Em outubro de 1957, Valência enfrentou um dos seus maiores pesadelos. Uma chuva torrencial fez o rio Túria transbordar, inundando boa parte da cidade e deixando dezenas de mortos e milhares de desalojados. A tragédia, conhecida como a Grande Cheia do Túria, deixou marcas profundas na população e também um desafio monumental: o que fazer com o leito do rio que cortava a cidade de ponta a ponta. A resposta viria anos depois, mas não como inicialmente se pensou. O governo central franquista propôs desviar o curso do rio para evitar novas enchentes através do ambicioso Plano Sul. A obra, iniciada nos anos 1960, canalizou o novo percurso do rio para fora ou por fora da cidade. Um investimento milionário, com valores atualizados ultrapassando 150 milhões de euros e que levou cerca de 15 anos para ser concluído. Com o rio fora da cidade, sobrou um vasto leito seco, uma faixa de cerca de 9 quilômetros de comprimento, cortando Valência do oeste ao leste, desde Mislata até a Cidade das Artes e das Ciências. A primeira ideia? Usar esse espaço para construir uma rodovia. Felizmente, os valencianos disseram não. Nos anos 70, uma mobilização popular encabeçada pelo movimento O Rio é Nosso e o Queremos Verde ecoou pelas ruas. Os cidadãos pediam que o antigo leito fosse transformado em um espaço verde público e não mais uma via de concretos e carros. Foi uma das primeiras grandes vitórias da sociedade civil valenciana contra projetos impostos de cima para baixo. Assim nasceu o Jardim do Túria, ou como muitos valencianos afetuosamente o chamam, o Nardo Verde do Túria, uma referência poética ao formato longo e estreito do parque, semelhante a um caule florido que serpenteia a cidade. O projeto começou a ganhar forma nos anos 80, mas foi sendo executado por trechos e com diferentes arquitetos ao longo dos anos. Cada parte do jardim tem identidade própria. O investimento total, dividido ao longo de décadas, envolveu tanto recursos municipais quanto aportes da União Europeia. Estima-se que foram investidos mais de 150 milhões de euros apenas na construção e manutenção das áreas verdes, infraestrutura e espaços culturais.
Um dos grandes marcos do parque foi a inauguração, em 1998, da impressionante Cidade das Artes e das Ciências, projetada por Santiago Calatrava e Félix Candela. O complexo deu uma nova cara futurista ao final do Nardo e consolidou Túria como um polo turístico e cultural de Valência. Quando começou a ser plantado, o Jardim do Túria parecia um sonho utópico, mas hoje é um dos maiores parques urbanos da Europa, com mais de 110 hectares de área verde. Uma ciclovia contínua, corredores esportivos e áreas culturais tornam o espaço um verdadeiro pulmão urbano. É também um exemplo internacional de resiliência urbana e de como cidades podem transformar feridas históricas em projetos inspiradores. Hoje, milhares de pessoas caminham, correm, pedalam e vivem momentos únicos, onde antes havia destruição. Uma lembrança viva de que da lama também podem florescer jardins. É difícil imaginar que nessa paisagem tão bonita, bucólica, hoje tão tranquila, que tudo esteve submerso em lama, destruição e medo. E graças a uma ideia ousada para o seu tempo e hoje, a gente pôde experimentar uma revolução urbana, como é chamada em Valência, a construção do Jardim do Túria. E hoje, um espaço lindo, um espaço urbano, um espaço que congrega famílias, jovens, crianças e que faz com que a gente possa repensar, por que não, outras cidades adotarem esse modelo de convivência social. O Jardim do Túria é um espaço democrático e vivo, onde convivem pessoas de todas as idades e estilos de vida. De manhã cedo, idosos fazem suas caminhadas tranquilas, jovens praticam esportes e treinam, crianças exploram as estruturas lúdicas como o gigante Gulliver, um playground temático que é um dos grandes atrativos do parque. Além disso, o espaço recebe eventos culturais, feiras gastronômicas e shows ao ar livre, que animam a cidade durante todo o ano. É como se Valência tivesse encontrado uma forma perfeita de costurar seus bairros diferentes com um laço verde, cheio de afeto e pertencimento. Cada trecho do parque é um convite a uma nova descoberta e um momento de pausa na rotina agitada da cidade. ¿Eres de Valencia? Sí. ¿Qué representa para usted el Jardín del Túria? ¿Qué representa? Pues sí, el pulmón de Valencia y el sitio donde te escapas un poco de la ciudad, porque como recorre toda la ciudad desde una punta a otra, puedes ir al mar, puedes ir a la montaña, es como la vía de escape. Y es también un lugar histórico porque, bueno, nos acuerda ahí todo lo que ha pasado de las riadas. Sí. Y de allá, bueno, hay una transformación, un cambio increíble, ¿no? Total, sí, fue total. Entonces, porque yo venía aquí cuando aún no era jardín a correr, entonces aún estaba un pequeño riachuelo que va por el centro, que era más bien, creo que acequia o algo así. Y después hubo la transformación cuando vino la transición, el gobierno cedió el cauce al ayuntamiento y en vez de hacer autopistas, pues se decidió hacer un jardín y fue perfeito, não? Max, você me disse que você está aqui há 12 anos vivendo em Valência. O que representa o Jardim do Túria para você? Bom, o Jardim Túria para mim, há 10 anos atrás era um desafogo. Eu, quando cheguei aqui, era o final da crise e pois eu não tinha trabalho, fiquei 3 anos sem trabalhar e eu vinha praticar deporte. Jogar bola, fazer barras paralelas. Sim. E agora já tem uns 10 anos, bom, 5 anos que eu tô trabalhando muito. Ótimo. E quase não venho aqui. Agora tô vindo com o meu pequeno para ele jogar a bola. Tá passando isso. De pai para filho agora a tradição. É, isso. O Jardim Túria, para passear, tem umas vistas bonitas aqui no Parque da Cabeceira. Sim. Mais para lá tá a Cidade das Artes e para fazer deporte. Muito legal. Valência pegou uma ferida e plantou flores. Onde havia dor, nasceu esperança. Onde corria um rio imprevisível, hoje caminha a vida com leveza e harmonia. O Jardim do Túria é a prova de que as cidades podem e devem ser pensadas para as pessoas, unindo história, natureza e cultura. Se você gostou de descobrir essa história comigo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar e deixar o seu comentário. Isso vai nos ajudar a entender que a gente deve continuar a produzir esse tipo de conteúdo para você. No mais, eu te espero aqui no próximo episódio para continuar descobrindo cada cantinho de Valência comigo. Até lá!